fala dos combustíveis. Isso porque foi anunciado hoje esse aumento na mistura do biodiesel no diesel de 14% para 15%, no chamado B15. Essa medida era esperada para ser tomada há alguns meses, mas foi adiada por um receio de um efeito inflacionário. Além disso, o setor da indústria criticou o adiamento porque já planejava investimentos bilionários. Esse assunto para Luiz Fernando Sá, diretor editorial do AgFeed, que aparece comigo aqui na tela. Luiz, muito boa tarde. Então, como é que o setor está reagindo a essas mudanças aprovadas hoje pelo CNPE? Olá, Vitor, boa tarde a todos. Bom, o setor reagiu de forma bastante positiva, né? O setor vinha pressionando para que essa decisão fosse tomada, tanto que essa reunião do CNPE, né, do Conselho Nacional de Política Energética, que aconteceu na manhã desta quarta-feira em Brasília, foi agendada de forma extraordinária. O encontro regular dos conselheiros deveria acontecer só em dezembro. Essa pressão vem do fato de que na decisão anterior do CNPE, né, que aconteceu em fevereiro passado, o órgão havia simplesmente desconsiderado o cronograma previsto na Lei do Combustível do Futuro. Foi uma lei sancionada ali com bastante festa pelo presidente Lula em outubro do ano passado. Só que a gente sabe, né, os ventos da política sopram hora de um lado, hora sopram de outro. Então, no começo do ano, como a popularidade do governo, do presidente, estava em baixa e os preços dos alimentos ali estavam um pouco em alta, o governo entendeu que aumentar a mistura do biodiesel no diesel, que o biodiesel que é feito de soja, né, isso poderia gerar um impacto inflacionário. Por quê? Porque a indústria precisaria de mais soja e com o aumento de demanda, né, poderia haver uma pressão nos preços da commodity e assim refletir no preço do óleo de cozinha, que é um dos produtos aí mais relevantes na formação dos índices inflacionários, da cesta básica e tal. Bom, a gente lembra, né, que no fim do ano passado, o preço do óleo de soja era apontado aí como um dos vilões da inflação, né? Estava em alta, estava caro, a soja tinha subido aí no final do ano passado. Bom, 3 meses de uma super safra depois, né, com o agro segurando a alta do PIB e tal, o discurso do governo mudou. Hoje, inclusive, o presidente Lula esteve presente na reunião do CNPE, ele visitou veículos movidos a biodiesel que estavam expostos no estacionamento ali do Ministério, e ao final da cerimônia ele fez um longo discurso, mais de meia hora, sobre a importância dos biocombustíveis para a economia. Eu separei uma frase dita por ele lá, porque vai bem na contramão daquilo que meses atrás segurou esse aumento da mistura do biodiesel. Então, vou abrir aspas aqui. Disse o Lula: não tem possibilidade de alguém fazer discurso de que os biocombustíveis competem com a produção de alimentos. Aí fecha aspas. Bom, voltando à decisão de hoje, né? Como você disse, a mistura do biodiesel avança para 15% no diesel, chamado B15, e isso, a previsão é que continue avançando até chegar ao B20, ou seja, 20% em 2030. A Biov, que é a Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, estima que com a introdução desse B15, a partir de agosto, começa a valer a partir de agosto, deve haver um incremento aí de produção de cerca de 300 milhões de litros de biodiesel até o final do ano. Isso deve injetar, de acordo com os cálculos aí do Daniel Furlan, que é o diretor de Economia e Assuntos Regulatórios da Biov, eu conversei com ele há pouco, deve injetar cerca de 1 bilhão e 600 milhões de reais em receitas para o setor, considerando o valor atual, que é de em torno de R$ 5,40 o litro para o biodiesel nas indústrias. Esse valor já considera também os impostos incidentes aí sobre esse produto. Então, a indústria vinha reclamando bastante desse aumento, porque ela já vinha, né, como você também já disse, investindo de olho nesse B20 aí no futuro, né? São muitos bilhões de reais em novas plantas de produção de biodiesel em vários estados, a gente tem noticiado isso aí regularmente. E o temor do setor produtivo é que a falta de previsibilidade, né, fizesse com que esses investimentos ou se frustrassem ou fossem até revistos, deixassem acontecer. Então, por isso, hoje foi um dia de elogios ao governo,
depois de vários meses de pressão. O Daniel Furlan disse, olha, que essa decisão chega em um momento bastante importante, em que as margens da indústria de esmagamento de soja estão baixas, e com menos esmagamento, né, isso vinha reduzindo os esmagamentos, havia risco até de oferta, de falta, né, de oferta de farelo para a indústria de ração animal, que o farelo é um subproduto do esmagamento para a produção de óleos. Então, com essa safra recorde de soja que se verificou aí, a indústria ganha assim um novo impulso, tem soja suficiente, a indústria tem capacidade suficiente para absorver esse aumento, então não deve haver aí nenhum tipo de impacto inflacionário, nada. Bom, o outro ponto aí importante é que a mesma reunião do CNPE aprovou também o aumento de 27% para 30% da mistura de etanol na gasolina. Esse é um assunto menos polêmico, menos controverso, né? Já estava previsto, foi uma decisão fácil, já que as condições aí também da indústria já estão postas. Também essa indústria de etanol tem feito investimentos, não só no etanol de cana, que é mais tradicional, mas também no de milho. Com esse investimento, a indústria tem apostado bastante no etanol de milho, tem crescido em ritmo fortíssimo. E com a colheita aí que foi recorde, né, mais de 120 milhões de toneladas são esperadas para a colheita da safrinha, a gente conversou sobre isso ontem aqui no Money News. Não vai ter quem possa dizer, como parafraseando aí o presidente Lula, não vai poder quem possa dizer que vai faltar milho para produzir alimento, ração e combustível. A oferta é grande e, com isso, os preços devem ficar sob controle, Vitor. Muito obrigado pelas informações, pelas leituras. Luiz Fernando Sá, diretor editorial do AgFeed, nessa parceria exclusiva com o CNN Money. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde a todos. Até mais.